num universo infinito, recheado de deuses multidimensionais, monstros espaciais e caos sem fim. Ninguém sofre tanto, absolutamente ninguém paga uma conta tão alta quanto o Maury Smith. Pense comigo, o que é pior? Ter a sua mente completamente destruída por verdades universais? Matar acidentalmente uma civilização inteira por causa de um conselho romântico? Ou talvez ser obrigado a enterrar o seu próprio cadáver no quintal de casa e fingir que nada aconteceu enquanto janta com a sua família? Se você acha que a vida de um adolescente normal no ensino médio já é difícil, bem, você não viu nada. Hoje, nós vamos mergulhar no poço mais fundo e escuro da mente de Rick e Maury. Nós vamos analisar as piores coisas que já aconteceram com o Maury Smith, os momentos que quebraram esse garoto, de maneiras que a psicologia humana nem consegue catalogar. Então, acomode-se na sua cadeira, ajuste o seu fone, porque a trajetória do Maury é uma verdadeira maratona de desgraça, trauma moral e dor existencial. E acredite em mim, você não está preparado para o que vem no topo dessa lista. Vamos começar por um clássico absoluto. Uma aula prática de como o ego de um idoso sociopata pode destruir a sanidade de um garoto de 14 anos. O famoso episódio do tanque de ácido falso. Tudo começa com um plano do Rick que parecia ter sido tirado de um filme B de espionagem. Ele precisa trocar uns cristais com uns alienígenas suspeitos em uma passarela perigosa. O plano brilhante do Rick: pular em um tanque de ácido falso, soltar ossos de mentira que flutuam e ficar lá dentro usando um tubo de respiração até os caras irem embora. O Maury, obviamente, acha a ideia uma completa palhaçada. Rick, você é um mestre da ciência. Você podia evaporar esses caras. Por que diabos a gente tem que fingir que morreu em um tanque de ácido? E adivinha? A negociação dá errado. Eles pulam no tanque, o Rick solta os ossos falsos, mas os vilões simplesmente não vão embora. Eles ficam ali, conversando, comendo e testando a paciência de qualquer um. Depois de um tempo insuportável ali dentro, o Maury surta. Ele sai do tanque feito um exterminador do futuro de liquidação e tenta resolver as coisas na marra. O Rick tem que terminar o serviço e a volta pra casa é um silêncio constrangedor. Até o Rick quebrar o gelo, o Maury, com o orgulho ferido, manda a real. Rick, aceita! O tanque de ácido foi uma ideia idiota! E, meus amigos, nunca, em hipótese alguma, ofenda a criatividade do Rick Sanchez. Na garagem, o Maury desafia o Rick a criar algo simples, um dispositivo de ponto de salvamento, igual nos videogames. Um botão onde você salva a vida real, faz a besteira que quiser e aperta o botão para voltar para o momento exato sem consequências. O Rick zomba, diz que é uma ideia estúpida, mas às 3 da manhã, acorda o Maury na garagem, finge um discurso de derrota e mete um tiro no peito do neto. Por quê? Porque ele construiu o aparelho. E é aí que a vida do Maury vira um videogame sem regras. Ele humilha o professor no meio da aula, faz palhaçadas, pula de paraquedas, sem medo. E então, ele conhece a garota. Eles não trocam palavras de cara, é um olhar. Eles começam a namorar. Eles vivem momentos incríveis. Eles se apaixonam perdidamente, passam por altos e baixos, enfrentam os pais dela, planejam o futuro. E aí, o avião deles cai numa montanha congelada. Mano, o Maury passa semanas no frio extremo. Ele come restos pra sobreviver. Ele vê pessoas morrerem. Ele rasteja com os pés congelados pela neve, quebrando ossos, sofrendo uma dor física e mental indescritível. Tudo pra salvar a vida da garota que ele ama. E ele consegue. Eles são resgatados. Ele é um herói. Ele reconstruiu a própria vida. Até que o Jerry, o bendito do Jerry, confunde o controle do salvamento com o controle da TV. E aperta o botão. Em um segundo, o Maury é puxado no tempo. Ele volta pro momento exato antes de conhecer a menina. Anos de vida, memórias de um amor verdadeiro, a superação da morte congelada, tudo apagado da existência. Desesperado, ele corre até a menina, mas pra ela, ele é só um estranho assustador que acabou de chegar chorando e gritando-se o nome dela. Ela mete o spray de pimenta na cara dele. E pra piorar, o ponto de salvamento tinha sido salvo bem na hora do spray. Ele fica preso num loop infinito de levar spray de pimenta na cara. Quando o Maury finalmente volta pro Rick, destruído emocionalmente, dizendo que compreendeu a lição, que a vida precisa de consequências, o Rick revela o golpe final. Aquele aparelho não voltava no tempo. Ele simplesmente localizava uma dimensão paralela, onde outro Maury tinha acabado de fazer a mesma coisa. Matava aquele Maury de forma dolorosa e teleportar o nosso Maury para aquele lugar. Cada vez que o Maury resetar para pegar um cheiro no ar ou evitar uma conversa chata, uma versão dele morria queimada ou desintegrada. Centenas de mortos, tudo
absolutamente tudo, porque o Maury disse que o tanque de ácido era uma ideia ruim. O Rick forçou o neto a passar por um simulador de tortura psicológica e moral, só para no final obrigar o Maury a pular de novo no tanque de ácido falso na frente de todo mundo para se desculpar. A mente do Maury nesse episódio não foi só testada, ela foi completamente moída. Mas se você acha que o tanque de ácido foi um caso isolado, você precisa lembrar das memórias que o Maury pediu ou foi forçado a esquecer. Chegamos ao episódio dos apagadores de mente do Maury. Opa, se você chegou até aqui, é porque está gostando. Então ajuda curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, vamos continuar. Rick e Maury estão fugindo de um ambiente bizarro, estilo ilusão de ótica do MC Anilap. O Maury está segurando uma tartaruguinha espacial fofa chamada a Tartaruga da Verdade. A única instrução do Rick é: aconteça o que acontecer, não olhe nos olhos dela. O que o Maury faz? Olha diretamente nos olhos da tartaruga. Naquele segundo, toda a verdade do universo entra de uma vez só na cabeça de um garoto de 14 anos. Ele volta para casa em estado catatônico, babando e encarando a parede, sem conseguir processar a imensidão da existência. Ele suplica para o Rick apagar aquela memória. E é aí que o Rick leva o Maury para um bunker secreto debaixo da garagem, revelando tubos e mais tubos de memórias, extraídas do cérebro do garoto, e as memórias azuladas. As falhas do próprio Maury são de quebrar o coração de qualquer um. Teve a vez em que o Maury olhou pelo telescópio e jurou ter visto um homem morando na Lua. Ele entrou em pânico, surtou, e quando um novo orientador escolar chegou na escola, o Maury achou que o cara era o homem da Lua. Ele perseguiu o cara, denunciou ele pro diretor, destruiu a reputação do sujeito. O homem foi demitido, entrou em depressão e tirou a própria vida. No funeral do cara, alguém comenta: nossa, dependendo do ângulo, parecia até que tinha uma sujeira na lente do telescópio. O Maury corre pra casa, olha o telescópio, e era uma mancha na lente. Ele destruiu a vida de um homem inocente e o levou ao suicídio por causa de uma poeira no vidro. Teve também o caso do alienígena Flopian. O cara era de uma raça que tinha a prova cabal de que o paraíso existia. Ele queria ser morto para ir pro céu das criaturas dele. O Maury, com o seu ceticismo reflexivo, faz uma simples pergunta de dúvida. E a dúvida do Maury destrói a fé do alienígena, no último segundo mandando o cara direto pro inferno da espécie dele. Mas o pior não são os tubos azuis das falhas do Maury, são os tubos vermelhos. O Maury descobre que os tubos vermelhos não são memórias que ele pediu para apagar. São memórias que o Rick apagou para proteger o próprio ego. Como a vez em que eles estavam congelando em um planeta alienígena e o Rick cortou a barriga de um bichinho fofo chamado Bibo para eles se esquentarem lá dentro, só para descobrirem logo depois que estavam no planeta errado e o bichinho morreu de graça. Ou a vez em que o Maury ganhou do Rick no xadrez, ou quando o Maury pegou o Rick cometendo um erro gramatical idiota falando tomar por garantido em vez de concedido. Quando o Maury percebe que o Rick manipulou o seu cérebro dezenas de vezes só para parecer infalível, o garoto surta de vez. Eles saem no soco, o dispositivo de memória dispara acidentalmente e os dois perdem a memória completamente. A cena termina com dois cascas vazias jogados no chão, inserindo memórias aleatórias no cérebro, até o Maury surtar tanto com o trauma acumulado que ele pega uma arma e decide se matar ali mesmo na garagem. A Summer chega a tempo de salvar as vidas deles com um protocolo de emergência, mas a moral da história é clara. O cérebro do Maury já foi formatado tantas vezes que é um milagre ele ainda saber o próprio nome. Agora, nós precisamos falar sobre o divisor de águas da série, o momento em que o Maury deixou de ser um garoto comum para se tornar um fantasma existencial, o episódio da poção do amor. Tudo começa com a paixão adolescente clássica pela Jessica. O Maury quer impressionar ela no baile da escola. O Brad, o valentão da escola, fica tirando sarro do Maury. Ele pede pro Rick uma poção do amor, uma coisinha simples. O Rick, meio relutante, faz um soro usando DNA de gripe e um vírus que altera os receptores do cérebro. Mas o Rick esquece de um pequeno detalhe. Se a pessoa estiver com gripe, o vírus se espalha pelo ar. E o que acontece no baile? A Jessica está resfriada. Ela espirra no Brad. O Brad espirra no ginásio todo. Em questão de minutos, a escola inteira surta. Todos os alunos e professores entram num estado de obsessão doentia pelo Maury. Eles correm atrás dele feitos zumbis babando, gritando coisas bizarras, querendo se acasalar com ele à força. O Rick tenta consertar. Ele cria uma vacina usando DNA de louva-a-Deus. O resultado? A população inteira se transforma em monstros insetoides gigantescos que querem devorar o Maury. Tentativa número 3. Rick mistura DNA de koala, cascavel, chimpanzé, cacto, tubarão e dinossauro. O resultado final? A Terra inteira se transforma numa massa disforme de carne, olhos e dentes, os famosos Cronenberg. O planeta Terra foi completamente destruído. A civilização humana acabou. Tudo porque o Maury queria um chaveco fácil no baile.
Mas o trauma verdadeiro não foi o fim do mundo, foi a solução do Rick. Eles não salvaram aquela Terra. O Rick simplesmente procurou no multiverso uma dimensão idêntica, onde 3 coisas aconteceram. Ele conseguiu consertar o vírus. Eles salvaram o mundo. O Rick e o Morty daquela dimensão morreram numa explosão na garagem logo em seguida. Nosso Rick e nosso Morty atravessam o portal. Eles encontram os corpos dos seus eus alternativos ensanguentados, despedaçados e queimados no chão da garagem. O Rick dá uma pá pro Morty e diz: ajuda a enterrar. O Morty, um garoto de 14 anos, pega o seu próprio cadáver nos braços, leva pro quintal, cava uma cova e enterra a si mesmo. Depois ele caminha de volta pra casa. Ele entra na sala de estar. A TV tá ligada. A Beth, o Jerry e a Summer estão lá. Mas não são a família dele. A família dele ficou num wasteland nojento pra trás. Ele senta no sofá, com o olhar completamente vago, percebendo que nada importa, que a sua vida é uma mentira e que ele está morrendo por dentro. Essa cena, com aquela música melancólica ao fundo, é o momento exato em que a inocência do Morty morreu pra nunca mais voltar. E o que acontece quando você acumula tanta dor, tanto abuso e tanta rejeição? Uma hora a panela de pressão explode, e foi exatamente isso que aconteceu no episódio do expurgo. Rick e Morty estão passeando pelo espaço quando o para-brisa da nave fica cheio de tripas de insetos espaciais. Eles param num planeta aparentemente calmo para pegar fluido de limpador de para-brisa. O morador local avisa: vocês precisam ir embora antes do pôr do sol. O Rick logo descobre o motivo. O planeta vive sob o sistema de expurgo. Uma noite por ano, todas as leis são suspensas e a população se mata livremente para manter a paz no resto do ano. O Morty, que na época ainda tentava manter algum senso moral, fica horrorizado. Ele quer ir embora imediatamente, mas o Rick insiste em ficar para assistir comendo pipoca. As coisas mudam quando o Morty vê uma jovem alienígena chamada Artícia sendo cercada por assassinos. O Morty força o Rick a intervir. Eles salvam a garota. O Morty tenta ser o bom samaritano. Mas adivinha? A garota engana eles. Ela rouba a nave do Rick, atira no Rick e deixa os dois na mão no meio da noite mais sangrenta do planeta. Sem nave, sem armas pesadas e cercados por maníacos sedentos por sangue. Eles se escondem num farol. O dono do farol aceita abrigar os dois com uma condição. O Morty precisa ouvir o roteiro do livro que ele está escrevendo. O roteiro é simplesmente horroroso. O Morty tenta ser educado, mas o cara insiste. Quando o Morty dá uma crítica construtiva sincera, o escritor surta e tenta expulsar eles para morrerem lá fora. Ali, naquele momento, algo quebra dentro do Morty. O Morty empurra o cara da escada e mata o escritor. E quando os trajes de combate mecha que o Rick pediu finalmente chegam, o Morty não usa a armadura para se defender. Ele usa a armadura para promover uma chacina. O Morty entra num estado de fúria cega. Ele corta pessoas ao meio, explode cabeças, metralha alienígenas que já estavam caídos e desarmados. Ele começa a rir histericamente no meio do sangue. Ele fica tão descontrolado que tenta atacar o próprio Rick, gritando que vai arrancar as tripas do avô. O Rick é obrigado a desacordar o Morty com um golpe. No caminho de volta para casa, o Morty acorda devastado, chorando, percebendo o monstro que se tornou. O Rick, para aliviar a culpa do garoto, mente dizendo que a barra de chocolate alienígena que ele comeu tinha um produto químico chamado Purgenol, que estimulava a violência. Mas quando eles chegam em casa, o Rick olha para a embalagem e vê que o chocolate não tinha Purgenol nenhum. Aquela fúria, aquela sede de sangue, era 100% pura raiva reprimida do Morty. Todo o rancor acumulado contra o universo saindo de uma vez só. Agora nós precisamos abordar o momento mais sombrio e perturbador de toda a história da série. Um momento que foge da ficção científica e toca em um horror dolorosamente real. No episódio Me Seek and Destroy, o Morty finalmente ganha o direito de liderar uma aventura, depois de reclamar que as missões do Rick eram muito perigosas e traumatizantes. O Morty escolhe uma aventura estilo fantasia medieval. Eles vão até uma vila pobre, sobem ao reino dos gigantes, se envolvem em problemas legais e acabam numa taverna nas escadas de uma grande vila. Enquanto o Rick está se divertindo na taverna, jogando cartas e cantando no karaokê. O Morty vai até o banheiro. Lá dentro, ele conhece o Rei Jelly Bean, uma criatura em forma de confeito que parece amigável, acolhedora e paternal. O Rei Jelly Bean começa a conversar com o Morty, dando conselhos motivacionais, dizendo que está tudo bem e que o garoto só precisa relaxar. Mas o tom muda drasticamente. O Rei Jelly Bean avança sobre o Morty. A cena perde qualquer tom de comédia. Não há piadas, não há fundo musical engraçado. É uma tentativa explícita de agressão sexual contra um menor de idade num banheiro sujo de taverna. O Morty luta desesperadamente com todas as suas forças, chora, implora para ele parar e consegue se defender, acertando a cabeça da criatura com um pedaço de madeira antes de fugir do banheiro, completamente horrorizado, trêmulo e traumatizado.
Quando o Maury sai de lá, ele não quer saber da aventura, não quer saber de recompensa. Ele só quer ir embora pra casa imediatamente. O Rick percebe na hora o estado do neto. Ele vê o Ray Jellybean saindo do banheiro machucado e conecta os pontos na hora. O Rick não faz perguntas dolorosas. Ele ajuda o Maury a encerrar a missão de forma honrosa, dá todo o ouro pros camponeses. E quando eles estão atravessando o portal pra ir embora, o Rick mira a armazona pela fenda do portal e explode o Ray Jellybean em 1000 pedaços. Foi uma das poucas vezes em que vimos o Rick agir como um avô protetor de verdade. Mas a cicatriz na alma do Maury jamais foi apagada. Se tem uma regra de ouro em Rick e Maury, toda vez que o Maury tenta fazer a coisa certa, o universo cobra com juros e correção monetária. Lembram do Pum? Aquela nuvem de gás telepática e cantante que o Maury salvou de um assassino galáctico? O Maury matou o assassino, destruiu postos de controle, causou a morte de dezenas de policiais e arriscou a vida de todo mundo para libertar aquele ser gasoso porque acreditava na santidade da vida. E qual era o grande objetivo do Pum no final? Voltar para o planeta dele e trazer uma frota para erradicar toda a vida baseada em carbono do universo. O Maury teve que pegar uma arma e matar o próprio amigo de gás com as próprias mãos no meio de um campo de flores, percebendo que a sua inocência causou um massacre. E a história das cobras espaciais? O Rick tem um pneu furado no espaço. Ele manda o Maury ficar dentro da nave. O Maury não escuta, sai para dar uma volta e é picado por uma cobra espacial astronauta. A cobra morre. O Maury descobre que aquele planeta de cobras estava numa guerra civil. Sentindo uma culpa absurda por ter matado a cobra astronauta, o Maury compra uma cobra normal num pet shop da Terra, desenha listras nela com canetinha, bota num capacete e joga no planeta das cobras. O resultado? A cobra terrestre é vista como um messias alienígena. As cobras se unificam, desenvolvem tecnologia de viagem no tempo e começam a enviar cobras exterminadoras do futuro para a casa do Maury, para matar ele antes que ele jogue a cobra lá. A casa da família Smith vira um ninho de cobras temporais se matando, paradoxos se acumulando e o Rick tendo que trabalhar feito um escravo criando fantasias de cobra no passado para atrair a polícia do tempo, para apagar a civilização inteira de cobras da existência. Tudo porque o Maury não conseguiu ficar dentro da droga da nave. E para fechar essa lista de humilhações, não podemos esquecer da dor da rejeição. No episódio final da 5ª temporada, o Maury estraga o fluido da arma de portais, misturando refrigerante de limão para cobrir a marca do Rick. Ele acaba preso numa confusão com um cara mentalmente instável em um asilo. Quando o Rick descobre a bagunça na garagem, ele não briga, ele simplesmente roda a roda das coisas melhores que o Maury. E onde a roda para? Em 2 corvos. O Rick literalmente substitui o próprio neto por 2 passarinhos pretos que ele pegou na árvore do quintal. O Maury assiste o avô treinar os 2 corvos, dar carinho pra eles, chamar os corvos de parceiros ideais e dizer na cara do Morty que ele é 100% substituível. O trauma é tão grande que o Morty decide ir embora, cortar o próprio braço fora para se livrar de um portal e tentar seguir a vida sem o Rick. A dor do Maury não é só física, é o fato de que ele foi usado, quebrado, reconstruído, exposto ao terror cósmico por anos, só para ser trocado por 2 aves de rapina sem nenhum remorso. Quando a gente coloca tudo isso na balança, a história de Rick and Morty para de ser apenas uma comédia absurda e vira uma tragédia psicológica em tempo real. O Maury não é apenas o ajudante engraçado do cientista louco. Ele é um garoto que já morreu dezenas de vezes, já viu o próprio cadáver, já foi vítima de abusos inimagináveis, destruiu mundos por amor e perdeu a própria identidade numa teia de infinitas realidades. Ele é o verdadeiro sobrevivente do multiverso. Mas e pra você? Qual desses momentos foi o mais pesado de assistir? O choque do banheiro com o Ray Jellybean, o trauma do tanque de ácido ou a cena clássica dele enterrando o próprio corpo no quintal? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha. E se você curtiu essa análise profunda, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos detalhados como esse. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aventura, se o multiverso permitir.